Que o Eterno nos abençoe, que Ele conceda a Tua bondade e misericórdia que tem sido infinita sobre nós. Eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes, é uma alegria tê-los no meio de nós. O amado irmão Gilberto está ali conosco com a sua esposa e o seu filho, que depois vocês vão olhar, parece que é menino de cinema, né? De tão lindo que é. O irmão Gilberto é primo do Rabino Marcelo, então é uma alegria tê-lo no meio de nós. Vai estar ministrando aqui na congregação dia 21, né? Amém. Baruch Hashem, uma alegria tê-la aqui, a irmã da Kátia, é sempre uma honra tê-la no meio de nós. Todos vocês que estão nos visitando, que o Eterno nos abençoe, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos estudar a 53ª Parashá. Para nós é uma bênção poder desfrutar deste momento, de aprender da palavra do Senhor, de ver tudo aquilo que Ele tem nos ensinado durante um ano. O intuito de nós, teus servos, é sempre de evoluirmos como teus filhos, como canais de bênçãos que Ele nos faz, né, para que nós venhamos abençoar o outro. Então nós, quando vemos as bênçãos do Eterno se realizarem no meio de nós, nós louvamos o teu nome, né? Está ali o nome da Parashá, é Haazinu. Haazinu quer dizer, atentem, inclinem, né? Prestem atenção àquilo que eu vou dizer. Esse era o intuito de Moisés. E quando você vai estudar, essa Parashá, ela se encontra só no capítulo 32 de Devarim, que é o livro de Deuteronômio. É só o capítulo 32. Quando você olha no Sefer Torá, esse capítulo 32, ele é todo diferente. Viu que eu tive dificuldade de ler nele? Porque ele transforma em colunas. Todos os outros textos do Sefer Torá é normal. Aí chega na Parashá Haazinu, ela divide em duas colunas assim dentro da Parashá. Porque é uma canção. Moisés cantou esse hino, esse verso para a nação de Israel. E os rabinos ensinam que este capítulo 32 está toda a história da vivência da nação de Israel, desde o seu início com Isaac, né, Abraão, Isaac, até o seu findar, a vinda do Mashiach, o mundo vindouro que tanto almejamos. Toda a história da nação de Israel está contida nesse capítulo 32. E Moisés, como um grande líder, e eu imagino o coração de Moisés ao explanar esse capítulo 32, depois se você puder lê-lo em casa, você vai ver que Moisés, ele não deixa de falar as coisas difíceis que a nação de Israel deveria enfrentar, né? A nação de Israel estava prestes aqui, Gilberto, a adentrar a terra prometida, e Moisés, ele dá meio que um discurso que aos nossos olhos parece desanimar as pessoas, né? Quando adentrarem a terra, vocês pecarão, vocês errarão, vocês blasfemarão, adorarão outros deuses. E ele fala depois de uma redenção que o Eterno vai trazer, mas Moisés não deixa de apresentar aquilo que a nação de Israel ia enfrentar naquela terra que estava a ser conquistada, né? Às vezes nós nos deparamos, nós temos uma cultura muito diferente, né? Quando nós já sabemos, desejamos ir para algum lugar, que nós já sabemos que não vamos nos dar muito bem, a tendência nossa é achar que aquilo não tem a mão de Deus, ou que nós não podemos ir. É lógico que você precisa ter o discernimento, mas Moisés sabia que a nação de Israel iria pecar após a entrada da terra. Mesmo assim, Moisés incentivava o adentrar na terra, porque ele sabia que isso era um cumprimento da promessa do Eterno a Abraão, Isaac e Jacó, né? E a toda a sua descendência. Então Moisés incentiva, entre a terra, mas chegando lá, vocês pecarão contra o Eterno. Esse é um papel de líder, apresenta à nação as dificuldades que enfrentarão, os problemas que passarão, mas ele está junto, ele está sofrendo junto, ele luta junto, ele sofre o mesmo sofrimento, é como se estivesse tocando na carne dele, na parte dele, no ser dele, e ele sente a dor. Ele queria entrar com o povo, o desejo dele era passar a terra, mesmo sabendo que haveria erros, haveria dificuldade. Eu quero estar junto com o povo, mesmo sabendo que eles errarão, porque eu quero fazer parte dessa nação, quero fazer parte dessa congregação. E Moisés, como um grande líder, não deixou de apresentar, e não deixou também de desejar de ir com o povo, né? Irmãos, essa Parashá ela é muito profunda, Ela se encontra no capítulo 32, vai do verso 1 até o verso 52, Parashá Haazinu.
E eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver, o pastor Zé deu para você, Rebeca? Deu? Deixa eu ver se está funcionando. Esse negócio só não funciona comigo, né? Passa aí para mim, minha irmã. Eu queria iniciar com vocês. Vê se passa aí com você, Roberto. Só de apertar aí. Aperta aí para mim rapidinho, só para ver se vai mudar. Não? Não, né? Eu queria começar com vocês lendo o capítulo 1. Diz assim, ó, do capítulo 32. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, verso 1, diz assim, ó. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como a gota de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Irmãos, quando você olha e estuda e verifica que Moisés, logo após o passar do bastão para Josué, né, aqui fala que nessa paraxá fala que Moisés já sobe para visualizar a terra de Israel, e ali ele já é recolhido. E ele anunciar todas essas grandezas, anunciar o fim da sua carreira ali, do seu chamado, da sua função ali de liderar o povo, ele ainda tem um princípio na sua mente: proclamar o nome de Hashem. Quando você olha, conseguiu? Presta aí, Betita, agora. Quando você olha esse verso, pode passar para mim, minha irmã, deixa no outro slide. Quando você olha esse verso no hebraico, está ali, ó, olha ali comigo, está assim, ó. Kishem Adonai Ekra, Kishem Adonai Ekra, porque eu proclamarei o nome de Adonai. Que é porque, Shem é nome, Adonai Ekra, Adonai Senhor proclamarei. Então, eu proclamarei o nome de Adonai. Se você continuar a ler, diz assim, ó, Tavu Godel, Ele Eloheinu Tassu, Gadu Godel. Eu engrandecerei o nosso Deus, a nossa rocha. Continuando. Tamim, continuando só a leitura. Tamim Palo Ki Kol Dravar. Tamim quer dizer justa é a sua obra, ou íntegra. Tamim, íntegra, Palo, a obra dele. Íntegra é a obra dele. Que Kol Dravar, porque todos os seus caminhos, Mishpat, são justos. Ou seja, Moisés começa a proclamar o nome do Eterno e apresentar como ele é justo em tudo aquilo que ele realiza, onde os seus caminhos são apresentados. Nós vamos entender que caminhos são esses que ele está dizendo. Logo depois ele fala assim, El Emuná, é o Deus da fidelidade, ou o Deus da confiança. Veim Avel, que nunca falha, que nunca erra. Tzadik Veiachahu, justo e reto ele é. Ou seja, a última frase, a última explanação de Moisés, ele está declarando e proclamando o nome de Hashem. Irmãos, quando nós falamos que esse é o nosso propósito, proclamar o nome daquele que é justo, daquele que é íntegro, daquele que é verdadeiro, esse é o nosso chamado e o nosso ministério. Você vai ver que quando Moisés começa a declarar a grandeza de Deus diante da nação de Israel, mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas, aquela geração que ali estava, ele não deixou de fazer o seu principal papel, que é engrandecer a Hashem, quer fazer com que as pessoas reconheçam a Deus como o único sobre a face da terra. Esse é o mesmo chamado do nosso Mashiach. Se você for comigo lá em João capítulo 17, vai lá comigo. Quando a gente leu ali, ó, até coloquei em branco, está ali, ó, Kishem Adonai Ekra, porque o nome do Eterno eu proclamarei. O que é proclamar? Proclamar é você dar a conhecer, é você dar ciência, é você trazer
às ciências das pessoas, ao conhecimento das pessoas, aquilo que elas ainda não conhecem, aquilo que elas ainda nunca visualizaram. Então Moisés estava falando: eu continuarei a engrandecer o nome de Adonai. Quando Moisés fala que Deus levantará um profeta semelhante a ele, e a esse profeta deveríamos ouvir, ele se referia a Yeshua, porque o princípio do chamado de Yeshua é esse, de continuar a proclamar o nome de Hashem. Você vai ver que da mesma forma como Moisés, no último dia da sua vida, proclamou o nome de Hashem, você vai ver que o nosso Mashiach fez o mesmo. Isso não é coincidência, você vai ver que no texto que nós vamos ler, a semelhança entre as frases de Moisés e as frases de Yeshua são muito presentes. Existem várias semelhanças nessa frase. Então aqui, proclamar é dar a conhecer, é dar ciência da existência de algo ou de alguém. Em João 17, olha lá comigo. Vocês lembram que nós lemos ali em cima, ó, Kikol Drahav, é porque todos os seus caminhos, Mishpat, são justos. Eu já ensinei Mishpat para vocês uma vez, Mishpatim, né? Mishpatim é no plural, Mishpat é justo, porque todos os seus caminhos são justos. Olha João capítulo 17 para você ver. Olha como que Yeshua finaliza a sua oração. João 17, aqui no verso 25, diz assim, ó, 17, 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes. Olha o verso 26, eu lhes dei a conhecer o quê? O teu nome. E continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste estejam neles, e eu nele esteja, da mesma forma como Moshe, que estava no último dia da sua vida, proclamou e anunciou o nome de Hashem diante de toda a nação de Israel. Da mesma forma, Yeshua estava proclamando que ele estava em obediência ao Pai justo, e que ele tinha dado a conhecer o nome de Hashem aos seus discípulos, e que continuaria a dar a conhecer. Esse é o primeiro princípio do nosso Mashiach, dar a conhecer o nome de Hashem, o único sobre a face da terra. O mesmo princípio de Moisés, o mesmo princípio que eu e você precisamos ter. Por isso que Moisés descreve, eu até coloquei aqui, escreve, que do meio dos seus irmãos levantarei um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim quer dizer que assim como eu proclamei sempre o nome de Hashem, esse profeta irá proclamar o meu nome sobre a face da terra. Irmãos, você pode ir a qualquer lugar do mundo. Você pode ir na China, você pode ir até para os lugares islâmicos, nos países orientais. Você pode ir para o mais longínquo do nosso país, lá no Iapoque, ao Chuí, aonde você quiser ir, você encontrará todo mundo reconhecendo o Deus de Israel. E não é por mais que eu ame e respeite os meus rabinos, meus amados irmãos, não é por causa dele que o nome de Hashem foi conhecido pela face da terra, mas por causa de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, é através dele, e ele tem proclamado esse nome sobre toda a face da terra. Você pode falar assim, mas Francisco, desvirtuaram muita coisa. Isso eu concordo com você. Mas o nome de Hashem é conhecido sobre os 4 cantos do mundo por causa de Yeshua HaMashiach. Francisco, os judeus têm participação? Tenho dúvida que tem, é lógico que tem. Eles têm a incumbência e receberam a bênção de ser um canal de bênção para as demais nações. Mas o judeu dos judeus que tem ensinado e levado o nome de Hashem sobre a face da terra é Yeshua HaMashiach. Por isso que ele diz, eu dei o teu nome a conhecer a ele e continuarei a fazê-lo. E o nome de Hashem está sendo espalhado sobre a face da terra. Você carrega um Sefer Torah. Talvez não Sefer Torah. O que é Sefer Torah? Sefer que significa livro, né? Torah ensino. Você carrega o livro do ensino da vida debaixo do teu braço. Talvez não tenha a representatividade desse Sefer Torah, mas é o Sefer Torah debaixo do teu braço. Você carrega o evangelho debaixo do teu braço, a palavra que veio, se fez carne e habitou no meio de nós, que deu vida. Yeshua continua a proclamar o nome de Hashem.
Aí a gente faz uma grande, pode passar, minha irmã? Vai, mais um. Isso. Pode passar, eu já li esse texto. De novo. Isso, passa de novo, que eu acho que eu fiz toda isso. Como nós proclamamos o nome de Adonai? Você está vendo, Moisés está falando, proclamar o nome de Hashem. Eu preciso saber como proclamar. Irmãos, quando nós olhamos, olha só que interessante. Passa mais um ponto do slide, isso. Eu proclamo o nome de Hashem, de Adonai, conhecendo Yeshua e a Torá de Hashem. Eu vou repetir, isso aqui é literário mesmo, tá? É literário, é conhecendo Yeshua e a sua Torá, a Torá de Hashem, a lei dada a Moisés, é conhecendo através dela e de Yeshua que nós conseguimos enxergar e proclamar o nome de Hashem. Depois eu vou te mostrar esse contexto, porque às vezes a gente olha, fala de temer a Deus, de amar a Deus, de crer em Deus, de proclamar a Deus, mas a gente não vê o seu contexto original. O que quer dizer esses sentidos? Proclamar, amar, servir, temer, tem um sentido que faz com que essas frases se concretize. Amar, temer, servir, proclamar. Não é só dizer creio em Deus. Tiago fala, né? Até os Shemim, que é demônios, crê e estremece. Até eles. Mas o que quer dizer proclamar a Deus? Conhecer Yeshua e a Torá de Hashem. Por que Yeshua e a Torá de Hashem? Porque Yeshua é a palavra viva que se fez carne e habitou no meio de nós, irmãos. Quando nós estamos anunciando Yeshua, nós estamos anunciando a Torá. Quando estamos ensinando a Torá, estamos anunciando Yeshua. Nós não podemos desassociar algo que é indivisível, algo que não pode ser dividido, algo que não pode ser separado, porque Ele é a palavra de Hashem que se fez carne e tabernaculou no meio de nós. A palavra de Hashem é aquilo que dá vida, é aquilo que dá forma. Uma vez eu estava ouvindo um rabino falar que tem vários conceitos, né? Que os homens falam que Deus não tem braço, que Deus não tem boca, que Deus não tem cheiro, que Deus não tem dor, não tem alegria, não tem raiva. Todos esses sentimentos eu concordo com você. Literalmente, realmente não tem. Mas será que somos nós que temos e Deus que não tem? Ou é o contrário? Ele que tem e nós temos algo que é simplesmente superficial? Eu acredito que é melhor esse contexto, porque quem realmente tem boca e quem tem fala é Deus. Porque quando o Rodrigo fala, quando o Francisco fala, nada acontece. Eu posso falar assim, chofar se mova, não se moveu. Quando Deus fala, chofar se mova, ele se move. Quando Deus fala, cria, é criado algo. Quando Deus mexe com o seu braço, algo se move, algo é estabelecido, algo é abalado, é atingido, porque o braço de Deus realmente se move. Quando nós falamos que Deus, Ele tem um sentimento de alegria, é porque verdadeiramente Ele tem um sentimento de alegria, nós temos algo superficial que nós conhecemos. Então, quando nós falamos que conhecer Yeshua e a sua Torá é a forma de proclamar a Deus, nós vamos enxergar isso. Olha só, em João capítulo 1, volta lá, João capítulo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, se você for estudar literatura judaica, tudo isso aqui que você está vendo João descrever é totalmente judaico. Eu já mostrei isso para vocês, eu trouxe um livro aqui de um rabino que não reconhece Yeshua como Messias. A frase dele é essa aqui: porque para ele, por ele foi feito todas as coisas. Parecia que estava lendo Coríntios. Ou Romanos, eu acho que está escrito isso, né? Romanos. Porque por ele e para ele foi feito toda coisa. Ele falou que quando o Eterno criou a humanidade e a nação de Israel, criou pensando no Mashiach. Então, quando você enxerga essa leitura de João capítulo 1, você está vendo algo totalmente judaico. Aqui no verso 4, nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim que de todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a respeito dela. A luz verdadeira que ilumina todos os homens que estava vindo ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o verso 14, o verbo se fez carne, verbo, é porque aqui a nossa tradução, ela traz um sentido que não dá muita explicação para nós, mas verbo dá o sentido da palavra davá em hebraico, que quer dizer a palavra de Deus que criou, que formou, porque Deus diz, haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Haja vida, houve vida. Cresça a Eva. A palavra de Deus que originou. Aí ele fala, a palavra se fez carne e habitou, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de hesed, ve'emet, cheio de graça e verdade. A palavra, a Torá, que deu origem ao mundo, que nós vamos ver isso depois, o mesmo sentido, é o que originou e tabernaculou no meio de nós. Então, se eu quero proclamar Hashem, aprenda com o nosso Mashiach, aprenda com Yeshua a proclamar o nome dele e a servir o teu próximo, aprenda com a Torá. Olha só, Provérbios capítulo 8. Lembra aqui, nós lemos aqui, ele era antes da criação do mundo. Yeshua mesmo fala, Pai, glorifique-me. Antes da, como que ele cita? Antes da criação do mundo, pois me conhece antes da criação do mundo. Depois eu vou lembrar esse texto de cabeça. Mas aqui Provérbios capítulo 8. Irmãos, eu preciso que vocês participem. Está calor, está frio? Então tá bom. Participar que eu estou falando, vocês prestarem atenção. Se está com sono, bebe uma água, bebe um café. Provérbios capítulo 8 diz assim, ó. Olha que lindo esse texto. Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, elas se apresentam. Ao lado das portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, vós loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Aqui ele está falando da sabedoria. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende, e justas para o que acham o conhecimento. Aceitai a minha instrução, não a prata, e o conhecimento em vez de ouro, pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, eu possuo conhecimento e discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o caminho perverso, a boca perversa. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontram. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Eu vou pular um pouquinho para a gente não alongar muito. Olha o verso 26. Não, eu tenho que ler até o 24, desculpa. Olha o 22, vamos lá no 22, desculpa. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. De que ele está falando, meu irmão? Esse conceito de sabedoria, depois eu vou explicar o que é sabedoria. Mas aqui estava falando que algo que governa o mundo, que dá justiça ao mundo, que dá riqueza permanente, não é riqueza financeira, é riqueza espiritual, que traz equilíbrio, que traz vida, que dá mansidão, que dá justiça, que dá equidade.
que dá equilíbrio, igualdade social. Ele está falando de algo. E aqui no verso 22, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Verso 23, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem formados, antes de haver outeiros, eu nasci, antes que ele viesse à terra ou aos campos, ou mesmo ao princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando marcou os fundamentos da terra, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, eu era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus mandamentos, os meus caminhos. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando no limiar da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Yeshua desde o princípio, a sabedoria desde o princípio. O que é a sabedoria? O que é, Jorge, a sabedoria? E aí? O que é a sabedoria? Vai lá em Deuteronômio capítulo 4 para você entender. Deuteronômio capítulo 4. Só o verso 6. Vou deixar o Sandrinho ler com a voz poderosa dele. Deixa ele achar ali. Guardai-os e observai-os, porque isso é vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Moisés estava ensinando a nação de Israel os ensinamentos da Torá, e ele diz: guardai-os e praticai-os, pois esta é a vossa sabedoria. A sabedoria que estava com Hashem antes do mundo ser criado, a sabedoria que trouxe equilíbrio ao mundo, a sabedoria que trouxe vida ao mundo, da mesma forma como a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, como o Filho unigênito do Pai, e vimos a sua glória cheio de Hesed Vemit. Então, quando você proclama o nome de Adonai, você, para proclamar o nome de Adonai, você tem que ver o exemplo do teu Mashiach e aprender os ensinamentos da Torá. E aí a grande pergunta: quantos de nós nos dedicamos para aprender a Torá? Quantos de nós nos dedicamos para ver o exemplo do nosso Mashiach? Quantos de nós nos apegamos para proclamar o nome de Hashem? Faz parte do nosso princípio pregar o Evangelho, e essa é a forma de proclamar o nome de Hashem, mas faz parte do princípio de proclamar o seu nome e estudar a Torá. Sentar na sua casa com teu filho e com a tua filha, sentar na tua casa com a tua esposa e compartilhar dos ensinamentos da Torá. Vou dar um exemplo, Jorge. Muitos dos cristãos não sabem nem a orientação que está descrita em Atos capítulo 15, referente àquilo que os discípulos falaram, que os gentios podem fazer ou que não podem fazer. Se você for na casa de um pastor qualquer, ele vai comer frango a molho pardo na hora. Lá em Atos capítulo 15 está proibido você comer frango a molho pardo. Não sabe nem o que é o contexto, e aqui não é para julgar, não é para apontar o dedo, é para trazer para nós o contexto que nós precisamos aprender a Torá, dentro da sua essência, dentro da sua verdade, dentro da sua pluralidade de ensinos e verdade para as nossas vidas. Então o papel de Moisés era proclamar o nome de Hashem, o papel de Yeshua era proclamar o nome de Hashem, e nós aprendemos que proclamar o nome dele é seguir o exemplo do nosso Mashiach e aprender a sua Torá. Passa um pouquinho, minha irmã. Aí, coloca lá. Passa mais um slide. Pode passar. Pode passar.
Vai. Mais uma vez. Até mudar de slide. Slide já estamos. Isso. Vai. Pode apertar. Como se obtém a sabedoria? Nós já lemos. Passa mais um, por favor. Isso. Vamos aprender a Torá. Olha só, irmãos. Eu quero que você aprenda comigo e guarde na sua mente alguns ensinamentos da Torá. Você lembra que eu ensinei a vocês sobre entender a justiça, sobre entender os... Não, tá bom. Ele que está pagando sozinho, né? Eu ensinei quais eram os tipos de mandamentos que estão descritos da Torá. Alguém gravou esses mandamentos? Eu acho que eu falei umas 4 do Shabat junto, né? Alguém gravou? Mishpatim, Eidot e Hukim. Não ensinei isso? São mandamentos que servem na relação entre você e o teu semelhante. Geralmente esses mandamentos ele tem a característica de Mishpatim, Mishpat, justo, Mishpatim, justiça, né? O sentido é esse, né? Eidot são mandamentos que se referem a situações onde a nação de Israel vivenciou e Deus colocou como memorial, como lembrete, e nós aprendemos sobre Hukins, mandamentos que o Eterno nos dá, pela qual nós não sabemos o significado. Você precisa aprender a Torá, eu e você precisamos aprender a Torá. A Torá possui 613 mandamentos. Francisco, nós vamos estudar 613? Não, você pode estudar na tua casa, pode ir aprendendo. Até porque a nação de Israel não consegue cumprir grande parte deles, porque se refere à terra e ao templo. Então, grande parte dos mandamentos da Torá não consegue ser cumprido. Mas eu quero te ensinar 3 hoje, que são fundamentais para a nossa fé. São fundamentais para a nossa fé. O primeiro, passa, minha irmã. Esse é a primeira mitzvot, a primeira mitzvah, né? É o primeiro mandamento que tem. Crê em Deus, crê em Adonai. Onde está descrito esse mandamento? Vai em Êxodo capítulo 20. Pode passar aí, minha amada. Eu precisava dessa canetinha. Eu sou Adonai, vosso Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro conceito da Torá, a primeira mitzvah da Torá. Crê em Deus. Êxodo capítulo 20, verso 2. Eu sou Adonai vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. Quando você olha esse mandamento, Paulo tem um texto que ele chega a falar assim, que ele louva a Deus, porque mesmo nós não o vendo, mesmo ele não sendo palpável, ele louva porque nós reconhecemos e cremos nele, porque nós o sentimos. Crer em Deus não é simplesmente dizer que eu acredito nele. Isso é a coisa mais simples em dizer, mas é algo que você vivencia. O que vai realmente comprovar se a sua crença em Deus é verdadeira, é se aquilo que Deus estabeleceu para os seus filhos realmente é cumprido em nós. Então, o primeiro princípio, crer em Deus. Esse é a primeira mitzvah, o primeiro mandamento. Quero te falar do segundo. Eu vou ser um pouquinho mais rápido para não delongar muito. Pode passar, minha irmã. Segundo princípio, reconhecer que Adonai é único. Primeiro princípio, reconhecer e crer em Deus. Segundo princípio, reconhecer que Adonai é único. Você lê o Êxodo capítulo 20, verso 2, que diz: eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Leia o seguinte. O seguinte diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Reconhecer que Adonai é único é acreditar que Ele é agente supremo e criador de tudo que existe. Olha só, reconhecer. Primeiro princípio, crer em Deus. Segundo princípio, crer que Ele é único. Quando você acredita que Deus é único, é você dar ênfase que tudo aquilo que foi formado, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi estabelecido, é porque Hashem originou e foi o ser supremo a dar vida e origem em tudo. Isso é crer
na sua unicidade. Unicidade quer dizer da exclusividade, da o critério de que é único. Deus é único e não há outro fora dele. Não há outro fora dele. Francisco de Deus, Yeshua não é Deus, eu não estou te falando isso. O que eu estou querendo dizer é que você reconhecer que Deus é único, não tira a característica divina de Yeshua. Não tira a característica divina dele. Ele continua tendo a sua característica exclusivamente divina, que nenhum outro tem, que nenhum outro possui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquilo que nós podemos obter de Hashem, vemos nele. Vemos nele. Ele é a rocha que Moisés, né, Sandrinho? Ele é a rocha que Moisés se pôs entre, para que o Eterno passasse e Moisés não fosse consumido. Aquilo que nós podemos ter dele, de Hashem, se encontra no nosso Mashiach. Mas reconhecer que Deus é único, não tira de Yeshua a sua divindade, não tira a sua característica divina, porque ele fez isso. Eu vou te mostrar isso depois. Olha aqui, ó, de onde que eu tiro a ideia que Deus é único? De onde que eu tiro a ideia que Deus é único? Deuteronômio capítulo 6, abre comigo. Nós oramos hoje, deixa eu ver quantas vezes. Umas 3 vezes. Oramos no início, o pastor Zé fez a oração e nós repetimos esse texto, né? Pode passar, minha irmã. Pode passar. Olha ali, ó. Ali está escrito um texto em hebraico que todos vocês conhecem. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ó, o nome de Hashem, Adonai, aparece 2 vezes. Na segunda vez que ele aparece, nesse verso do capítulo 6, do verso 4, é só para dar o sentido do verso. Shema Israel, ouve Israel. Adonai Eloheinu, Adonai é o nome de Hashem, Elohim é nosso Deus, já está dizendo nosso, Eloheinu é nosso Deus, né? Elohei é Deus, então Eloheinu, nosso Deus. Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad quer dizer único, um. Então esse verso está dizendo que não existe outro Deus além dele. Isaías capítulo 58, se eu não me engano, diz que nenhum outro Deus há fora dele. Ele é único. Dizer que ele é único é dizer que tudo que existiu, que tudo que foi proclamado, tudo que foi estabelecido, veio e procedeu da sua presença, da sua existência. Filipenses. Santo está querendo que eu leia Filipenses. Você tem microfone aí, meu amado? Só para não tirar do texto. Vai lá. Deixa eu ler. Não, deixa aqui. Leia. Não, já achei. Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento em Yeshua, de que, sendo em forma de Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória de Deus Pai, do único Deus. Olha só que interessante, irmãos, quando você amar a Deus, presta atenção no que eu vou ler, presta atenção. Passa aí, minha irmã, deixa eu ver se eu coloquei ali. Vai, pode passar. Não coloquei não. Ó, amar a Deus significa refletir e meditar sobre os seus mandamentos. Não, acho que aqui eu pulei. Eu pulei mesmo, desculpa, não está aqui não, tá? Mas depois eu entro nesse texto aqui. Olha só, diversas vezes Yeshua declarou a unicidade de Deus.
Não deixe que ninguém tire de você a experiência que você teve do teu Mashiach. Isso que você está vendo, de ter Yeshua como um representante de Hashem sobre a face da terra, é algo extremamente judaico. Se você pegar Êxodo capítulo 2, você vai ver que quem falava com Moshe não era Hashem. Pelo menos lá em Êxodo 2 fala isso, que era um anjo. E tem uma parte que o Eterno fala lá em Êxodo, capítulo 34, que Deus enviaria um anjo à frente da nação de Israel, e que esse anjo não perdoaria a rebeldia da nação de Israel. Você já viu o anjo perdoar pecados? O que estava acontecendo ali? Aquele anjo possuiu características e essências divinas, na qual Deus concedeu a ele para que ele pudesse assim conceder ou não o perdão dos pecados. Esse fato de ter um intermediador, de ter uma ligação é extremamente importante, é extremamente judaico. Quando a nação de Israel estava ouvindo o toque do shofar, que para vocês o toque de shofar do pastor José é alto, você imagina ouvindo o toque de shofar dos céus, e eles ouvindo o toque do shofar, eles falaram assim: não fala Deus conosco, Moisés, fala você conosco, que você escute Deus a falar com você, e você vem e transmita a nós. O que Moisés estava sendo? Um intermediário. Não que eles tinham que orar a Moisés para que Moisés levasse. Não, eles oravam, Deus representava falava ao teu servo Moisés, e Moisés transmitia. Moisés estava sendo intermediário, a pedido da nação de Israel. Nós temos esse intermediário chamado Yeshua HaMashiach, que não tira de Hashem a sua unicidade. Yeshua reconhece a Deus como único, reconhece a tua oração é dirigida a Hashem. Ele é o único sobre a face da terra, mas tem um sangue do justo que representa você, que quando Deus olha a tua imperfeição, Ele não vê a imperfeição da irmã Fátima, do pastor José, mas vê o sangue do tzadik, do justo. Aí a justiça da Torá se cumpra em nós, é o que diz Romanos capítulo 8, verso 4. Pois em Yeshua a justiça da Torá se cumpre em nós. Quer dizer que quando o Eterno olha o pastor Rocildo, olha o Gilberto, olha qualquer um, não vê as imperfeições nossas, mas vê a perfeição do tzadik justo, Yeshua HaMashiach. Então aqui é Marcos capítulo 12, vai lá comigo para você ver Yeshua proclamando isso. Irmãos, eu só peguei 4 textos, tem mais, tá? De Yeshua proclamando a unicidade de Deus. Marcos capítulo 12. Verso 28 diz assim, ó: aproximou-lhe dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é único. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o verso 34. Vendo Yeshua que ele havia respondido sabiamente, disse: não está longe de ti o reino de Deus. Não está, Jorge. Quando Yeshua é perguntado sobre o maior mandamento, chamar Israel Adonai Eloheinu, e o rabino respondeu certo, Rabi. E quando ele fala que este mandamento realmente é o maior, o Yeshua fala: não está longe de ti o reino de Deus. Deus é único. Lucas capítulo 18. Não precisa lá não, vai em João capítulo 17. João 17, para a gente não alongar muito. Lucas 18. É aquele texto que aquele jovem chega para Yeshua e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
que Yeshua responde? Bom só há um que é Deus. Bom só há um, o Errad, que é Deus. Marcos capítulo 4, mas fica aí em João 17:3. Mateus capítulo 4, quando Yeshua estava sendo provado, que estava sendo lá tentado em Mateus capítulo 4, que Satanás chega para ele e fala assim: tudo isso aqui te darei se prostrares diante de mim e me adorares. O que Yeshua responde? Somente a Deus, o único, adorarás. Diversas vezes você vai pegar Yeshua proclamando a unicidade de Hashem. João 17, vamos lá, vocês já estão. Diz assim, ó: tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, pois lhes deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhes deste. Olha o verso 3. Ora, a vida eterna é esta: que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e Yeshua HaMashiach, a quem enviastes. Deus é único. Primeiro ensinamento primeira mitzvah, crer em Deus. Segunda mitzvah, crer que Deus é único. Terceira mitzvah, amar a Deus sobre todas as coisas. Crer em Deus, crer que Ele é único, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos entender isso? Aí eu faço a pergunta, irmãos: como que nós amamos? O que é amar, Manel? Porque assim, eu falo assim: Manel ama Marlene, Marlene ama Manel, eu amo o Roberto, só que eu não quero conviver com o Roberto. Eu amo o Roberto? Não. O meu amor, aquilo que eu realmente estou expressando, só faz sentido se aquilo que eu realizo se concretiza e confirma com minha fala. Eu ensinei isso uma vez, você lembra? Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que quer dizer isso? Que o teu sim confirme com o teu coração, que o teu não confirme com o teu coração. O que é amar a Deus? É a terceira mitzvah. Passa aí, Rebeca, por gentileza. Amar a Deus, mas qual o significado de amá-lo? É a mesma resposta, está em linha com Shema Israel Adonai Eloheinu, porque a gente vai continuar lendo. Diz assim o verso 5, pode passar, minha irmã. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavra é essa que está no nosso coração? A Torá. Aí eu pergunto, William, será que nós procuramos aprender a Torá? Porque o que expressa, pastor Rocildo, se realmente eu estou amando a Deus ou não, é que essa palavra esteja no nosso coração. Olha como, por mais que eu ame meus irmãos, e vocês sabem o meu respeito, e eu os enxergo como servo de Deus, mas olha como que Roma fez um trabalho muito bem feito. Está vendo, Gilberto? Como o trabalho de Roma foi muito bem feito. Aquilo que expressa o teu amor a Hashem, que expressa a tua ligação com Ele, Roma veio e desvirtuou totalmente. Tirou toda a concepção. Esses dias eu estava na igreja, e eu vou respeitando meus amados e oro, agradeço a Deus por estar lá, abençoo os meus irmãos. Aí chegou um pastor e falou assim: Jesus, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu falei: meu Deus do céu, olha a confusão que esse homem fez só numa frase. Jesus, Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu falei: concordo. Se você pegar Yeshua te ensinando, irmãos, a gente ensinar a veracidade de Yeshua, o que realmente ele quer transmitir, não tira dele o seu papel. Pelo contrário, traz ele para dentro da sua verdadeira essência. Yeshua não está preocupado, e aqui eu já ensinei isso para a congregação, você e eu não temos capacidade humana de compreender a natureza exclusiva e divina de Yeshua. Não temos. Quando João estava lá, tendo a visão de Apocalipse, e que ele via que ninguém tinha capacidade de abrir o livro, ele começa a chorar. Possivelmente, Sandinho, passou Abraão, passou Moisés, passou Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Ezequiel, Jeremias, vai falando, grandes homens de Deus, tal, e foi passando, ninguém era digno.
Aí chega o anjo diante de João e fala assim: João, não chores. Aquele que morreu, mas que reviveu, que está sentado à direita do trono de Deus, este é digno de abrir o livro. É porque Yeshua tem uma natureza tão divina que eu e você não somos capazes de compreendê-lo. Mas trazer ele para dentro da sua verdadeira missão é o meu e o seu papel. Porque Yeshua diz que nós devemos adorar a Deus que é único, a viver e a crer nele. E crer em Yeshua como nosso Messias, nós cantamos e proclamamos ele como nosso Messias. E continuaremos a cantar que o adoramos, que o servimos, que queremos estar junto a ele, que queremos nos apegar ao pé dele, que ele é a pedra angular dessa congregação, mas que nós proclamaremos ele dentro do seu verdadeiro conceito. E trazer Yeshua para esse contexto é muito benéfico, porque o seu papel é proclamar a Deus, o teu papel é anunciar Yeshua, e anunciar o Deus vivo que traz bondade e trouxe o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oi. Odiar. Ah, sim, pode ser, mas pode ser, é bom sentido, tem a ver. Mas o que eu quero mostrar, por que é amar? Ela fez uma pergunta que eu coloquei aqui, mas eu não consegui responder. Olha só, amar a Deus significa refletir, presta atenção em mim, refletir e meditar sobre os seus mandamentos, sobre as suas ordens e sobre as suas obras, criaturas, suas ações e o seu milagre neste mundo, de maneira que possamos captá-lo, conhecendo a sua grandeza e bondade, de modo que nos deleitemos com prazer ao máximo ao obter a concepção dele. Vou repetir, amar a Deus é você conhecer os seus mandamentos e procurar cumpri-lo, é você conhecer os seus milagres, conhecer a sua criação e dali extrair tudo que dele está ali estabelecido para você trazer a concepção dele. Tem um texto que para mim, Gilberto, fala demais no coração. Eu não estou falando todo o texto que ali Paulo, em Romanos capítulo 1, estava condenando a prática da humanidade, William. Mas tem 2 versos que mexem comigo, que nós desconsideramos demais, que é Romanos capítulo 1, verso 18. Vai lá comigo que eu quero ler com você. Romanos capítulo 1, verso 18 diz assim, ó: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha o verso 19 e 20, que eles falam muito. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Olha o verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem claramente, se vê, pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Eu vou traduzir, que às vezes a gente, lendo assim, direto, a gente não entende. Mas Paulo está querendo dizer que se você quer conhecer o poder de Deus, quanto à sua divindade, a sua essência de Deus, você conseguirá ver a Deus através das coisas que foram criadas. Porque é nelas que você verá a presença de Deus, nas coisas que foram criadas. Quando Deus te criou, Ele te criou a tua imagem e a imagem e a semelhança dEle. Então, quando você adora a criação, adora no sentido de amar, tá? Ama a criação e vive para ela, e vive a fazer a evoluir, você está demonstrando o teu amor ao teu Deus, ao nosso Deus. Então, queres conhecer a Deus? Ame a criação. Queres conhecer a Deus? Cumpre os seus princípios da palavra. Queres conhecer a Deus? Respeite a criação. Uma vez eu estava num sítio, presta atenção nisso aqui, que é um exemplo que parece bobo, mas que ensina muito. Eu estava num sítio e tinha um inseto, mas bichão desse tamanho. Eu fui,
no sítio, eu estava dentro da mata, e matei. Na hora, você não tem esse direito. Na hora veio, você não tem esse direito. Eu falei assim, como assim não tem esse direito? Não tenho. Uma coisa é se aquele cetro estivesse dentro da minha casa, talvez poderia dar morder um filho, uma criança, morder minha esposa, ou a mim. Outra coisa é eu estar no habitat que é dele, que Deus o criou, o formou, com um sentido, com um propósito, eu ir lá e... A pesca esportiva é proibida pela Torá, porque você está trazendo um maltrato a um animal para alegrar o seu prazer, não para aquilo que realmente é um benefício que talvez você vai se alimentar. É proibida. Então, quando eu matei esse animal, quando eu matei esse animal, que ele estava no habitat dele, eu entendi que eu tinha feito errado. Porque Deus o criou por uma formação. Se você for numa selva e você vê uma cobra, não a mate. Deus a criou por uma intenção. Outra coisa, ela está dentro da tua casa. Se você puder chamar alguém que está preparado para recolher essa cobra e levar para o local ideal, faça isso. Não a mate. Você está demonstrando respeito. Estou dando um exemplo simples, porque quando Deus cria, quando Deus forma, a essência dele está ali. A presença dele está ali. Quem entende de pintura, eu já falei isso, só de ver um quadro, já conhece quem é o autor, porque a característica daquele pintor está ali. Quando Deus te formou, uma parte da característica dele está em você. Então não discrimina a criação. Quando você fala de amar a Deus, não tem como você desassociar amar a Deus de servir a sociedade e de aprender da sua Torá. Não tem como. Se você quer amar a Deus, estude a Torá. Você sabe por quê, irmãos? Aí eu te faço uma pergunta. Deus fala para amar, toda mitzvah, presta atenção em mim aqui, ó. Toda mitzvah, todo mandamento, ele tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito que eu e você temos de dizer quero ou não quero. Deus fala, guarde o Shabat. Eu tenho o direito, Jorge, não vou guardar o Shabat. Você pode, se estiver te prejudicando dentro da sua casa, é lógico que pode. Estou falando algo que está no habitat dela. E você vai lá simplesmente porque você não tem prazer naquele bicho e vai e mata. Mas lógico que vai matar. Fala isso com a Mirella que eu não posso matar, que ela vai me esganar. Fala com a Flavinha, ela me esgana. Lógico que pode matar. Estou falando se... Você tem o direito de fazer isso, tá, Jorge? Estou falando matar por prazer. Matar, você vai lá. Quando nesses países que autoriza a matança de alguns animais, a não ser que se for para controle de praga, tá? Aí é até aceitável. Mas se for só para matar um prazer, um desejo de matar, irmãos, totalmente fora da palavra. Totalmente fora da palavra. Totalmente fora. Então, o que é um amor? Eu fugi aqui um pouquinho. O que é amar? Porque como que eu exerço, William, livre-arbítrio no amor? Deus fala assim, ame o William. É um sentimento que parece que ele é empírico, é lógico, mas... parece que eu não tenho controle, eu não consigo pegar, vou amar o Jorge, vou odiar o Jorge. Algo que eu tenho que fazer antes, que vai fazer com que eu ame ou que eu odeie. Então, o livre-arbítrio de amar não está em você dizer que eu amo, está em você proceder antes, de forma que você venha alcançar o amor. Vou dar um exemplo melhor. Quando o Eterno deu a sua Torá, Ele nos deu mandamentos que são exercícios que nos levam a amá-lo. Quando eu deixo, aí aqui que está o livre-arbítrio, quando eu deixo de cumprir os princípios do mandamento, eu deixo de exercer o amor a Ele, Jorge. Porque aquilo que o mandamento vai gerar em mim na obediência é o amor. Aquilo que eu desobedecer vai gerar o quê? O contrário. Então, a sua obediência está totalmente ligada com a obediência à Torá. Olha por quê, olha aqui o verso que ali está, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí ele explica no verso 6, e essas palavras da Torá, que hoje te ordeno, deve estar onde? No teu coração. Então, para nós finalizarmos, irmãos, qual que é o primeiro mitzvah do mandamento da Torá? Crer em Deus. Qual que é o segundo?
qual que é o segundo mandamento que nós precisamos? Reconhecer a sua unicidade, que Ele é único. Qual que é o terceiro? Amar a Deus. Amar a Deus quer dizer que os princípios da Torá que Ele estabeleceu para você, você aceita, você estuda. Davi fala, Senhor, como amo os teus mandamentos. Eles são mais doces do que o mel. Eles trazem mais riquezas do que o ouro. Tenho mais prazer nele do que a prata, do que o ouro. É nesse princípio que está a Torá. Então estude na tua casa. Pare e leia a palavra. Tente entender, não é o teu pastor que vai ensinar você. Não é o teu líder, nós precisamos aprender a ter o nosso relacionamento com Hashem, e é isso que nós buscamos nessa congregação, pessoas que estejam unidas a Hashem, não porque existe uma congregação, está aqui, mas que têm liberdade de viver a sua vida, o seu relacionamento com Deus em casa, estudando a sua palavra, aprendendo a sua Torá, transmitindo o nome de Hashem, proclamando que Ele enviou Yeshua como Salvador da humanidade, proclamando que sem Yeshua não tem vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que é o nosso papel. Aí eu faço a grande pergunta, nós não sabemos nem as leis que são para os gentios, nem as leis que são para os gentios. Se eu perguntar, a maioria de vocês, e aqui não estou querendo discriminar de forma nenhuma, mas a maioria de nós não vai saber nem responder quais são as 7 leis que os judeus falam que os gentios devem guardar. A maioria de nós não vamos saber. Prática da justiça, estabelecer o tribunal de justiça, não cometer idolatria, não cometer incesto e adultério, não matar, não roubar, não falar mal testemunho, são os princípios que estão. Não comer coisas sacrificadas a ídolos, e nem aquilo que morreu com sangue, sem o sangue ser derramado, está lá em Atos capítulo 15, é uma das 7 leis. Então, irmãos, se nós queremos realmente ter um relacionamento com Hashem, não dependa do pastor José, não dependa do Roberto, não dependa do Francisco, não dependa de qualquer um, nós estamos aqui para auxiliá-los, mas tenha um relacionamento com Hashem, estude na tua casa, chame a tua esposa para orar, senta na tua casa, leia a palavra de Deus, vai estudar, vai aprender, que o Espírito de Deus há de te ensinar. Esse é o desejo de Hashem. No mundo vindouro ele fala assim, não necessitará que alguém ensine ao outro, porque todos me conhecerão. Então que o Eterno o abençoe, e que você possa sair daqui com conhecimento, com o desejo de aprender da sua Torá, com o desejo de aprender com o nosso Mashiach, porque Ele é a nossa expiação, e nós cremos nele com o nosso Mashiach. Amém? Que o Eterno Elohim, o único sobre a face da terra, os abençoe e os guarde todos os dias das suas vidas.